Fala pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos aí ao canal Trader do Violino. Estou iniciando aí um novo vídeo com um novo formato, tá? Estávamos aí um pouquinho ausente, tive que iniciar uma reforma aqui em casa, então isso deu um pouco de uma atrapalhada, né, nos nossos projetos para este canal, mas estamos retornando e com novidade, tá? Fiz uma migração da plataforma do MetaTrader, fui para Black Arrow, que é uma ferramenta, uma plataforma assim sensacional para mim como trader. Eu tô reconhecendo isso e eu quero compartilhar com vocês a minha vivência, o meu dia a dia, e principalmente a minha rotina de trader aqui, compartilhar com vocês como foram as minhas operações. E eu quero fazer uma análise pessoal de mim mesmo, tá? Vou ser bem sincero, gravei aqui o dia de hoje, foram mais ou menos umas 2 horas de gravação, porém, claro que tive que editar algumas partes para não ficar um vídeo tão longo aqui, e eu quero assistir junto com vocês, analisando as minhas entradas, o meu posicionamento, para que eu possa estar evoluindo como trader, apesar de já estar nesse mercado há um certo tempo, mas eu ainda tenho muito o que aprender, isso que é verdade. Então, o objetivo desse canal é apenas esse: compartilhar conhecimento, compartilhar com vocês o meu dia a dia, a minha rotina. Espero que vocês fiquem aí comigo aí até o final. Se você ainda não é membro do nosso canal, apoie esse canal, se inscreva, deixe um comentário, tá? Curta e compartilhe para que esse conteúdo possa alcançar aí um número significativo de outros traders aí que certamente podem estar somando aí a nossa comunidade. Hoje, no dia de hoje, gente, eu fiz 6 operações, tá? Dessas 6 operações, tive aí um lucro bruto aí de $1.000 e um prejuízo de $445. Vamos analisar operação por operação e estar verificando o que eu poderia ter feito de melhor, tá? Sempre há o que melhorar. Eu estou operando agora na Illustrading, é uma mesa proprietária fantástica, uma mesa proprietária americana que utiliza Black Arrow como plataforma, tá? E como ferramenta de negociação e enfim, a minha experiência a princípio está sendo uma experiência muito boa. Consegui me adaptar facilmente na Black Arrow. Ela contém ferramentas assim que, nossa, eu me pergunto por que eu não conhecia essa plataforma antes. A minha vida praticamente toda foi operando o MetaTrader e eu estou enveredando no caminho do fluxo. E isso tem feito uma diferença bacana para mim, então eu estou gostando dessa nova experiência. Eu sempre fui um cara que operei só mais gráfico e operando o fluxo, fiz um curso da Laxo, de mercado americano, um curso fantástico que serviu aí para refinar os meus conhecimentos, me ajudar ainda mais no meu dia a dia. Indico para vocês o curso da Latos, tá? É um curso excelente. E o fluxo, pessoal, tem feito uma diferença significativa, viu? Poder ver dentro da vela o que está acontecendo, o interesse comprador, o interesse vendedor, isso tem feito total diferença no meu dia a dia. Então, vamos lá. Para esse vídeo não se alongar, ficar muito grande, vamos iniciar essa análise. No dia de hoje, às 9h30, tinha saído notícia do CPI, tá? Então eu estava aguardando para ver como é que o mercado ele iria reagir. A princípio o mercado ele deu uma realizada, foi interessante. O mercado ele deu uma realizada, lembrando que na parte da madrugada o mercado na parte da noite, tá? A sessão asiática, o mercado ele andou bastante, foi bem interessante. Eu fiz alguns traders na parte da noite. E hoje o mercado ele ficou aguardando aí o CPI, né? O CPI o mercado ele deu uma realizada após sair o CPI. Eu identifiquei uma oportunidade de venda, tá? Justamente nessa região eu já estava de olho. Eu gosto muito de operar na abertura do mercado, pessoal, 10h30. Porém,
quando surgem algumas oportunidades, eu gosto de me posicionar, gosto de executar minhas operações, não ficar posicionado para a abertura. Até porque essa é uma das regras da ILOS. Você não pode estar posicionado no momento da abertura por uma questão óbvia, né? A volatilidade ela é tremenda. E se você ficar posicionado, o mercado pode acabar com sua conta. Afinal, a gente está gerenciando uma conta que a ILOS está disponibilizando. Então, nada mais justo de eles terem essas regras, tá? Vamos observar. Eu vou fazer essa operação de venda justamente nessa região. Vamos ver como foi a minha postura, como foi o meu posicionamento. Ó, acabei de executar uma ordem de venda, 10 contratos. Percebam que essa plataforma ela lembra muito o Profit, tá? Por quê? Porque os criadores do Profit são os mesmos criadores da Black Arrow. Isso é muito legal. Cara, eu estou maravilhado com essa plataforma, uma plataforma assim muito bacana. A execução de ordens aqui na ILOS usando a Black Arrow é muito rápida, tá? O que eu percebi é que essa plataforma ela me dá mais agilidade para que eu consiga executar as operações e sair das operações mais rápido. Então, isso para mim tem feito uma diferença. Percebam também, gente, que aqui embaixo, ó, bem pertinho abaixo do relógio, nós recebemos os dados da CME, tá? CME, que é a Bolsa de Chicago. Então, nós recebemos os dados dela e tem feito grande diferença, tá, gente? A execução aqui de ordens aqui é simplesmente animal, absurda. Vamos analisar essa operação e ver o que eu poderia ter feito de melhor. Nessa operação, eu comecei a notar que o fluxo de compra ele estava batendo aí nos vendedores, estava com um pouco de dificuldade aí para o mercado ele seguir, né, o fluxo de venda. Eu estava vendido nessa operação. Essa operação aí, se não me falha a memória, ela chega a bater $170. Eu encerro a operação. É uma das coisas que eu tenho feito aqui, gente. Eu não tenho perdido muito tempo, tá? Porém, tem algo assim que eu percebo que eu quero melhorar muito. É trabalhar mais a operação, travar ela no 0 a 0. É algo que eu estou precisando trabalhar mais, entendeu? Normalmente a minha assertividade ela é boa. A minha assertividade é boa. Estou abrindo aí o relatório de performance para poder verificar o dia de hoje, onde foi que eu tinha comprado, onde é que eu tinha vendido, perdão, e onde foi que eu executei uma ordem de compra. Para sair de uma operação de venda, automaticamente você tem que abrir uma ordem de compra para anular aquela operação. É assim que funciona, diferente do MetaTrader, que no MetaTrader, se eu abrisse uma ordem de compra, eu ficaria vendido e comprado ao mesmo tempo. Aqui não. Se eu estou vendido e eu executo uma ordem de compra, automaticamente eu anulo aquela minha operação. Isso para mim também eu achei algo bem legal, bem vantajoso. Deixe-me dar uma olhada qual foi a outra operação. Ó. A primeira operação eu abri às 9h36. A minha segunda operação eu vou abrir 9h50. 9h50 são 9h49 nesse momento que o vídeo está passando, né? Então, às 9h50 eu vou abrir uma outra operação e dessa vez vai ser uma ordem de compra. E a saída vai ser às 9h51. Ao perceber aí que o mercado
ele estava ganhando aí a zona do 80, que a gente chama, eu decido executar aí essa ordem de compra, tá? O objetivo aqui é seguir o fluxo, sem viés. O objetivo nada mais é do que seguir o fluxo e conseguir trazer aí alguns pontos para o bolso. O objetivo é esse. Começa a perceber que o mercado ele tá ganhando aí essa região dos 80. Espera um pouco, tem um pouquinho de paciência. Ó, 9 horas e 34 segundos. Eu executo aí essa ordem, tá? Meu stop ali tá nos 23.157. Esse stop aí é um stop que, se eu tomar esse stop, eu paro de operar no dia, tá? Se o mercado ele vir pegar esse stop, eu paro de operar. Então eu gosto de trabalhar a minha posição. Dentro dessa posição, eu vou tomar aí as decisões. Vou tomar aí as minhas decisões para saber se vou permanecer na operação ou não. Olha só, o mercado ele vai chegar nessa região dos 90, que a gente chama, que é os 190, e eu começo a perceber que o fluxo, o interesse comprador, ele começa a dar uma diminuída. Ó, o mercado ele bate nessa região e o fluxo comprador ali, ó, ele começa a perceber que não quer avançar. Então os vendedores ali estão defendendo essa região. Então eu já começo a ficar incomodado com essa operação. Essa operação já começa a me deixar inquieto, incomodado, e decido encerrar a operação. Encerra a operação e vamos ver agora se essa minha decisão de ter encerrado essa operação, se foi uma decisão boa. Vamos analisar. E olha o que o mercado faz. O mercado ele vai lá em cima e simplesmente desaba. Ele desaba. Poderia ter permanecido nessa operação e ter, quem sabe, fechado ali no 0 a 0 e ir trabalhando o stop gain. É algo que eu sinto que eu preciso melhorar muito, tá? E o objetivo aqui, eu não sou o melhor trader do mundo, jamais iria arrotar essa arrogância, mas eu percebo que eu preciso melhorar em alguns pontos. O dia a dia, cada dia é um desafio. Tirar dinheiro do mercado não é uma coisa fácil, tá, gente? Embora pareça fácil, mas não é fácil. Porque aqui a gente está simplesmente lidando com as mentes mais brilhantes do mundo, sem contar que a gente lida com robô também, né? Que são os HFTs. São robôs de alta frequência, não são esses robozinhos aí que a gente vê o pessoal vendendo, mas são simplesmente robôs de altíssima frequência que executam operações de uma forma assim extraordinária, tá? Executei aí essa operação, essa compra, percebi o fluxo. Essa operação, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco chateado, aborrecido comigo mesmo, porque foi uma operação, eu decido encerrar, foi uma operação que eu poderia ter trabalhado um pouco mais. Era uma operação que talvez eu deveria ter tido um pouquinho mais de paciência, não tive essa paciência. Ó. Se a gente analisar, foram as 10h42. Essa operação ela durou 32 segundos, meu povo. 32 segundos, eu fiz aí $85 nessa operação. E eu sinto que eu poderia ter trabalhado, ó, se a gente pegar aqui o gráfico, dar uma analisada aqui, ó, eu poderia ter trabalhado um pouco mais essa operação, não trabalhei, isso me incomodou um pouco, confesso para vocês, eu fiquei um pouquinho incomodado. Porque o correto mesmo é travar ali no stop gain e tentar ir estrangulando, sair pelo stop gain e não no botão de zerar. É algo que eu tenho notado esse comportamento e o meu objetivo é conseguir tá mudando esse comportamento que eu julgo em mim mesmo um comportamento falho, tá? Apesar que os vendedores eles bateram, tá? Eu consegui sentir o momento certo da saída,
mas eu preciso começar a sair dessas operações de uma forma diferente, ou seja, travando no 0 a 0 e ir arrastando essa operação. Uma das coisas que dá para fazer aqui na Black é fazer esse arrasto de operação pelo próprio DOM, que aqui a gente tem um DOM, é bem legal, e arrastando aí essa operação pelo DOM. É algo que eu preciso trabalhar em mim mesmo para que eu consiga evoluir como trader e atingir outro nível. Nesse momento, gente, eu tô perto de cometer um erro, tá? Eu até me lembro qual foi o erro. Tomei um stop nessa operação. Por isso que eu fiquei um pouco aborrecido, porque foi uma operação que eu poderia ter trabalhado melhor ela, tá? Ter tido um pouco mais de paciência para travar essa operação no 0 a 0, talvez depois que ganhasse os 70 ali, depois que o mercado passasse ali dos 23,170, eu poderia ali ter travado ela no 0 a 0 e ir arrastando o stop gain para cima. E onde foi que eu cometi o erro? Quando o mercado ele vai ganhar aí os 23,180, eu decido abrir uma outra operação. É aí onde eu cometi o erro. Para mim foi um erro que eu cometi, porque eu tive a oportunidade de sair do risco. A gente sai do risco travando aí a operação no 0 a 0. E aí o que é que eu decido fazer? Eu decido entrar no risco novamente. Eu ia estar super protegido aí, ó. Aí foi um erro que eu cometi, e esse erro aí ele me custou um stop. Ah, alguns vão dizer, mas o stop faz parte. Com certeza, o stop ele vai fazer parte do dia a dia do trader. Tá? É impossível operar e não receber um stop. Se aparece alguém aí dizendo, eu não recebo stop e tal, mentira, balela. Tá? Stops fazem parte. Agora o que a gente precisa fazer é gerenciar. Nesse momento aí eu entro na operação novamente, me expus de uma forma desnecessária, tá? Isso me deixou aborrecido. Depois eu fui fazer uma reflexão, eu fui refletir e falei, cara, se eu tivesse travado aquela operação no 0 a 0, tido um pouco mais de paciência e ir trabalhando o stop gain e subindo esse stop gain, tá? Eu não teria tomado esse stop e não teria saído da operação de forma prematura. Olha só, eu tô comprado. E aí eu começo nesse momento aí eu já reconheci o meu erro, já percebi que tinha feito burrada, tá? Aí nesse momento eu tô analisando para ver se o preço ele iria segurar, mas quando eu percebo que o preço fecha abaixo dos 170, eu não penso duas vezes, eu decido sair. E o que eu faço? Decido seguir o fluxo ali vendedor, tá? Decido abrir ali algumas operações, eu começo a ter já um pouco mais de convicção de que o mercado ele nesse momento ele estava mais vendedor, o fluxo de venda estava batendo, então eu decido abrir ali 3 posições para poder executar uma saída rápida. Só que aqui eu percebo também que eu poderia ter melhorado algo. Ó, decidi sair ali na zona dos 150, eu poderia ter trabalhado duas coisas aí nessa operação. A primeira coisa é travar no 0 a 0 novamente, coisa que eu não fiz. Fiz o erro novamente, cometi o mesmo erro, tá? Tô ali com $360, show de bola, tá? A minha meta ali era os 500. Tô ali com um lucro legal, consegui ter a agilidade para sair logo dessa operação, para não me expor de uma forma desnecessária. Porém, gente, tem algo ali que eu vejo que eu preciso trabalhar. Eu abri 3 operações de 10, tá? Consegui sentir que o mercado ia buscar os 150, consegui perceber que veio o fluxo de venda, show de bola, tá? A leitura foi bacana, tá? Mas nem sempre a gente tá certo no mercado. Às vezes a gente erra, tá? Quase sempre a gente erra, tá? Claro que a gente precisa acertar mais do que errar, mas o erro ele vai fazer parte da nossa caminhada. E o que eu poderia ter feito ali para me expor de uma forma mais segura, digamos assim, além de travar a operação no 0 a 0, seria só deixar para abrir outro contrato quando eu tirasse o risco do contrato anterior. Esse é outro ponto que eu percebo que eu preciso trabalhar, porque dessa forma eu vou evitar de estar tomando uma invertida do mercado
um stop aí e de repente topar até o dia, né? Porque se eu stopo o dia, eu tenho que pular fora. Vamos ver em qual momento aqui eu vou abrir outra operação. Vamos lá, olha só. Eu vou estar abrindo aqui uma outra operação, gente. Vamos olhar aqui. Às 10h47 eu tinha aberto essa operação. 10h54 eu vou fazer aí a minha última operação. Desde 54 eu vou estar pegando aí mais, se não me falha a memória, essa operação aqui ela durou 4 minutos, a anterior durou 38 segundos, mas nessa operação aqui de 10h54 que eu vou fazer venda, nessa operação eu vou pegar $200. Vamos analisar. Aí eu cometi outro erro, né? O erro mesmo foi não ter tido paciência para colocar esse stop acima dos 170, tá? Colocasse o stop acima dos 170, tivesse paciência para trabalhar essa operação. Ou eu poderia até ir estrangulando ali com stop gain, show. Mas o que é que vai acontecer aí? O mercado ele vai ultrapassar a região dos 150 e lá eu vou abrir uma outra operação porque eu vou perceber que houve um fluxo vendedor. Eu percebo que houve aí um fluxo vendedor. Mas se eu tivesse tido um pouco mais de paciência na operação anterior, o risco ele teria sido mais controlado. E os vendedores batendo. Fluxo de venda vindo. Hoje eu enfrentei também um problema, pessoal, que a minha plataforma que eu uso aqui do Panorama da Latos, que é uma ferramenta assim que faz toda a diferença no meu dia a dia, essa ferramenta, ela, percebam ali no canto superior direito que ela está só carregando. O site ele estava com um pouco de instabilidade, eu não estava conseguindo ver, aí a atualização correta, tá? Das ações das 7 magníficas aí, que são as 7 empresas mais relevantes da Nasdaq, entre as 100. E isso me atrapalhou um pouco, confesso para vocês. Tem até um amigo, né, que opera também na Illustrading. A gente faz aí o acompanhamento da Latos. Toda manhã a gente pega um acompanhamento da Latos, que é um acompanhamento muito bacana, tá, gente? E esse amigo também teve alguns problemas, tanto que ele nem conseguiu operar hoje direito, tá? Que é o Trader Win. E isso me afetou pra caramba também, porque quem opera Nasdaq, você precisa estar por dentro e verificar como é que as ações elas estão se comportando. Entendeu? Você precisa saber como é que a Europa está se comportando, como é que os títulos americanos estão se comportando, tá? Para que você possa estar tomando uma decisão. Você precisa analisar o contexto. Com base no contexto, é que a gente vai tomar a nossa decisão. Entendeu? Então, quando a ferramenta que é tão relevante, ela começa a apresentar instabilidade, isso mexe com o trader, né? Não tem para onde correr. E eu confesso para vocês que no dia de hoje mexeu comigo, porque essa ferramenta da Lattes, esse panorama aqui que nos mostra como está a precificação das ações, da S&P, cara, isso faz uma diferença brutal. Faz uma diferença, assim, significativa.
Eu achava que era 10h57 que eu ia abrir, mas então 10h57 eu vou executar a minha saída. Olha só, esse aí foi outro erro, gente. Eu tenho que reconhecer, tá? Eu tenho que me analisar e eu tenho que reconhecer. Foi outro erro que eu cometi, porque eu estava vendido lá em cima, era uma posição muito boa, e aí eu decido vender aí nessa região, tá? Beleza, eu percebi que veio o fluxo vendedor, né? O fluxo vendedor foi bem intenso, tá? Pela minha experiência aí com gráfico de range, talvez isso tenha me impulsionado a ser um pouco ousado e arriscar essa venda ali embaixo, tá? Mas no mercado a gente precisa livrar o risco a todo custo, porque a gente gerencia. Então, se eu tivesse permanecido na minha venda lá em cima, se eu tivesse permanecido na minha vendazinha lá em cima, cara, eu tava muito mais tranquilo. Eu tava muito mais tranquilo. E o meu stop seria muito menor, entendeu? O meu risco de perda no mercado seria menor, entendeu? Então é algo que eu percebo que eu preciso trabalhar em mim, sendo bem sincero com vocês. E foi por esse motivo que eu decidi tá fazendo agora esse formato de vídeo, que é um formato onde eu faço uma autoanálise de mim mesmo. E nessa autoanálise eu posso aí compartilhar com vocês o meu desempenho, os meus acertos e as minhas falhas. Porque por melhor que seja o trader, ele em algum momento termina cometendo alguma falha. E agora a gente não pode insistir e permanecer nessas falhas. É fazer essa autoanálise, verificar onde o erro está sendo cometido e tentar reparar esse erro antes que ele cause aí um dano desastroso e significativo no nosso emocional e certamente na nossa conta, né? Nessa operação, percebam que eu passei um pouco de calor. O meu stop ele ficou aonde? Meu stop estava justamente acima dos 170. Estava ali acima dos 170. Vou ter paciência, percebo que está tendo fluxo de venda significativo. Os vendedores estão batendo, os compradores não estão conseguindo subir esse preço, não estava conseguindo ganhar ali os 60, tá? Então eu decido ter um pouco mais de paciência. E é aí onde tá o interessante, né? Quando a gente está com stop, quando a gente está ali com stop não, perdão, quando a gente está negativo, a gente às vezes é mais paciente para esperar, e quando nós estamos com lucro a gente quer sair rápido. Esse pelo menos tem sido um ponto que eu tenho observado em mim mesmo, entendeu? O mercado ele vai dar um mergulhão bem bacana, velho. Nossa, depois que eu olho, eu saio de forma prematura novamente dessa operação, mas o mercado ele vai dar uma queda bacana, entendeu? E eu fui paciente para trabalhar a minha operação e esperar que o mercado andasse ao meu favor. Mas não fui paciente quando ele estava andando ao meu favor. E isso certamente foi um outro erro, assim, um erro significativo. Apesar que a minha leitura ela tá boa, tô conseguindo não dar bobeira, sair rápido das operações com um lucro legal, mas eu preciso trabalhar melhor a minha operação, travar no stop gain, trabalhar esse stop gain para que consequentemente aí eu possa melhorar a minha eficiência, fator de lucro e todo um conjunto aí de informações relevantes aí para o meu progresso como trader. Olha só o que o mercado fez. Os vendedores aí bateram, amassaram os compradores. O pessoal começa a vender com força nessa região, mas quando o mercado ele bate ali, ó, nos $200, perto dos 140, eu pulo fora. Por quê? Essa dificuldade que o mercado estava enfrentando para deslanchar, para ir embora, me deixou um pouco incomodado. O mercado ele começa
a ficar ali, ó, mastigando nessa região, ele não vai embora de uma vez. Isso me incomodou, por esse motivo aí eu quis sair logo, tá? E talvez, gente, eu tenho que ser eu tenho que ser um pouco mais brando comigo mesmo, tá? Talvez eu tenha saído tão rápido de algumas operações. Hoje eu tive aí 83% de assertividade. Foi uma assertividade legal, tá? Não foi ruim, foi bacana, tá? Foi bacana. Porém, tem pontos a melhorar e vou melhorar. Mas talvez eu tenha tomado aí essa decisão de sair daquela operação um pouco prematuro, porque a NASA ela é muito volátil, meu povo. Nossa, a NASA que é volátil demais. E se você der bobeira, ela te atropela. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de deixar um comentário. A minha proposta é essa, é estar fazendo a autoanálise das minhas operações diariamente, se possível, e estar compartilhando com vocês para que juntos a gente possa estar crescendo mais e mais, viu? Um forte abraço, agradeço aí de coração por cada um daqueles que assistiu esse vídeo e permaneceu e esteve com a gente aqui até esse momento, viu? Um abraço, meu povo, e até a próxima.